Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é conceitos e ferramentas da qualidade. Os tópicos a serem abordados nessa aula são ferramentas da qualidade. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as principais ferramentas da qualidade. O Japão pós-Segunda Guerra, conforme aí tratamos, ele buscou o quê? Um momento de intensificar a busca pela qualidade. O país devastado aí pela Segunda Guerra Mundial, um país que não tem, vamos colocar, abundância de matéria-prima. E em pouco tempo, o Japão conseguiu tornar-se uma referência mundial em tecnologia de ponta e qualidade. O que eles fizeram para conseguir isso? Algumas características qualitativas são importantes de serem destacadas, sendo que algumas são as principais. Disciplina, foco e a busca, a obsessão pela melhoria contínua e redução de desperdícios. E uma filosofia japonesa cumpre bem isso, nos mostra exatamente o espírito que eles têm lá e foi, pós-Segunda Guerra, intensificado. Qual é? A seguinte frase: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Percebam que essa frase filosófica é o significado da filosofia Kaizen, que justamente propõe uma melhoria contínua. Então, a todo dia da nossa vida, podemos fazer algo melhor. Você consegue se identificar com isso? Será que é possível aplicarmos na nossa vida prática? Sim, é possível. Hoje eu posso fazer algo que torne-me melhor do que ontem. E amanhã, algo que possibilita que eu esteja melhor do que hoje. Se todos conseguirem dar esses pequenos passos, vai chegar um momento que o meu país vai se reconstruir. Logo, a Kaizen não propõe assim passos muito compridos. Não são grandes obsessões, e sim passos curtos, porém contínuos. 3 práticas que geram desperdícios, os japoneses chamaram a atenção. Muda, o que vem a ser muda, são todas aquelas práticas, atividades que não agregam valor algum ao seu objetivo, ao seu processo, ao seu cliente. É aquela coisa, por exemplo, eu vou estudar hoje. Ponto A, ponto B, que caminho eu vou percorrer? Vou revisar, vou fazer exercícios, vou assistir novamente a videoaula. Quando eu sento-me para estudar, começam as dispersões, as distrações. Hoje em dia temos muita informação, é fácil perdermos o foco. E é justamente isso que diz a muda. Algo que todos nós, num nível maior ou menor, eventualmente acabamos cometendo. Porém, é importante termos consciência disso e buscar a melhoria contínua. Próximo, a Mura, são os famosos altos e baixos na produção. Uma organização deve tomar cuidado com isso. Mais vale uma produção contínua em um menor número do que aquela produção que eu estouro de produzir aí produtos em um dia só. Qual é o risco disso? Pode sobrecarregar o equipamento, pode sobrecarregar o meu operário e gerar a última prática que também gera desperdícios, que é a MURI. MURI nada mais é do que sobrecarga de operários e máquinas. Os japoneses, por muito tempo, seguiram aí a filosofia Kaizen, até que foi desenvolvida uma ferramenta administrativa, que justamente buscou tangibilizar o Kaizen. Ferramenta essa que foi inspirada nos estudos de 2 professores, professor Deming e professor Schubert. A ideia é, vamos pegar a Kaizen e transformar numa ferramenta. O que propõe essa ferramenta? Um ciclo de melhoria contínua. Certo, e de que forma esse ciclo funciona? Primeira coisa, vamos planejar qual é a melhoria.
Segunda coisa, executar o plano e as etapas previstas. Terceira, uma vez executado o plano e as etapas, eu devo medir, através de indicadores, se o que foi executado está dentro do planejado. Do contrário, eu devo fazer uma ação corretiva e buscar aí a melhoria contínua. Se eu consigo entrar num ciclo de melhoria contínua, planejando, executando, controlando e agindo, aí eu vou ter a tangibilização da Kaizen. E qual é o nome dessa ferramenta? Ciclo PDCA. Planejar, executar, fazer e agir. Algumas ferramentas em qualidade auxiliam para que eu possa saber se o meu processo está ou não dentro dos chamados requisitos de qualidade. Como assim? Dentro dos padrões de conformidade. Lembram o conceito de qualidade? Conformidade com os requisitos. E só atender às necessidades do cliente? E só? Ótimo! Uma das ferramentas chama-se diagrama de Pareto, ou diagrama 80-20, ou ainda em gestão de estoques, curva ABC. O que propõe o diagrama de Pareto? Ele foi inspirado no economista italiano Pareto, que descobriu que mais de 80% da riqueza está na mão de 20% da população. Logo, essa conclusão inspirou em qualidade a falarmos mais ou menos assim. 80% dos problemas que acontecem em uma organização, veja, 80% dos problemas estão restritos a 20% de situações, ou seja, são aquelas situações que sempre acontecem. Diagrama 80-20, outra leitura para ele. Mais de 80% das minhas vendas estão representadas em aproximadamente 20% dos meus produtos. E por que isso é importante? Para que a empresa possa focar o que realmente importa, que é a minha classe A de produtos, que são aqueles que têm uma importância maior. Outra ferramenta largamente utilizada em gestão da qualidade em processos e que aplica-se também a várias outras situações é o chamado diagrama de Ishikawa. O professor Ishikawa desenvolveu um diagrama também conhecido como Teoria de Causas e Efeitos, Teoria dos 6 M's. O que propõe? Diz o seguinte, quando eu tenho um problema, que no caso recebe o nome de efeito, esse problema possivelmente está ligado a uma das 6 causas que o professor Ishikawa propõe. Ao ilustrar o diagrama, você vai observar que ele assemelha-se a uma espinha de peixe. Diagrama de Ishikawa também é chamado diagrama de espinha de peixe. Vamos lá. Eu tenho um problema X, um efeito. Quais as possíveis causas? Ora, para o professor Ishikawa, ou tem a ver com o meio ambiente, questões, às vezes, climáticas, de temperatura, sujeira, que mais? Problema do método, o processo sendo empregado, a questão da medida. Às vezes, o exagero também é prejudicial. Nem muito, nem pouco. Qualidade propõe o equilíbrio, a conformidade. Que mais? Mão de obra, material e máquina. Essa é a teoria dos 6 M's, diagrama de Ishikawa. Outra ferramenta de qualidade também utilizada é o gráfico de tendência. Basicamente, o que ele diz? Aquela expressão, você já ouviu? Não adianta chorar pelo leite derramado? Certo, mas em se tratando de organizações, nem sempre funciona assim. Por quê? O que eu quero te dizer? Às vezes, o problema pode persistir. O leite derramou e a situação pode ficar pior. O gráfico de tendências auxilia o administrador justamente isso. Conseguir ter um panorama se aquele problema tende ou não a piorar, ou não, a situação vai melhorar, ou simplesmente estancou o problema,
eu posso resolver num momento posterior. O último gráfico, também uma ferramenta de qualidade importante, é o chamado histograma. Já trabalhou com histograma? Talvez você já tenha trabalhado, só não se lembre. O que ele faz? Uma distribuição de frequências que eu consigo visualizar no histograma o percentual que aquela situação acontece. Então suponha, numa escala erros, defeitos na máquina, eu consigo visualizar no histograma que a incidência maior acontece do meio-dia às 2 da tarde. Ora, se a máquina costuma quebrar mais do meio-dia às 2, eu consigo direcionar para aquele período, direcionar esforços e tentar contornar essa situação. Você já ouviu falar das séries ISO? ISO 9000, ISO 14000? Não? Para que servem? São certificações facultativas que as organizações aí podem correr atrás e se certificarem com qual intuito? De demonstrar para o mercado que elas seguem rigorosos padrões de qualidade. Uma vez certificada pela ISO, aquela organização mostra que ela preocupa-se com os padrões. Aí teremos vários tipos de ISO. ISO que envolve padrões gerais de qualidade, ISO focada no atendimento a fornecedores, ISO focada em padrões de meio ambiente, questões ambientais e várias outras que foram desenvolvidas nos últimos tempos. Mas a grande ideia da ISO pensa assim, atestar que uma empresa cumpre os padrões de qualidade. E existem várias organizações que estão credenciadas aí para certificar quanto a ISO. Saiba mais sobre ferramentas, conceitos, gestão da qualidade, estudando sobre um grande pensador, professor da área, Deming. O professor Deming foi marcante aí no Japão pós-Segunda Guerra, quando eles chamavam o professor Deming para palestrar, prestar consultorias, desenvolver estudos, e ainda hoje utilizamos professor Deming e seus estudos na chamada gestão da qualidade. Foi nele, inclusive, que o ciclo PDCA, largamente utilizado hoje em dia, foi inspirado. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre conceitos e ferramentas da qualidade. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!